As músicas na internet viraram sinônimo de compra. Engajamentos falsos, um esquema bilionário por trás e hits que as pessoas enjoam em 3 ou 4 dias, mas que curiosamente continuam gerando ouvinte por ano. Cantores, entre aspas, com milhões de seguidores que são plantados na indústria. Músicas que são produzidas, testadas e otimizadas para funcionar em espaços extremamente curtos e rasos. O resultado disso? O Brasil tá dominando as paradas globais. Cantores, duplas, grupos, MCs, funks, o TikTok quebrou todas as barreiras. Mas tem um problema. Essa vitória, esses números mega inflados, tem um preço. O preço não é só artístico, é literal. Dinheiro sujo, crime organizado, lavagem de dinheiro, tráfico, usando a música como um fachada. Enquanto isso, a maioria das pessoas tá lá fazendo dancinhas, achando que descobriram a música do ano, sem saber que literalmente pagaram pra plantar aquilo em suas cabeças. Essa é a história de como a música foi do seu auge, artistas que nunca mais veremos iguais ou sequer parecidos, pra uma era sombria, onde o mercado inteiro controla o gosto popular. Um lugar onde você acha que escolhe sua música, que controla sua playlist e o que ouve, mas na verdade, o algoritmo já escolheu tudo por você. Olá, amigos! Para entender como que a gente chegou nesse ponto aqui, onde o Brasil domina as paradas globais, mas a música como arte segue morrendo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. 2019. Nesse ano acontece algo que mudou completamente as regras do jogo da indústria musical. E não foi no Brasil, foi nos Estados Unidos. Um cara chamado Lil Nas X, completamente desconhecido, sem gravadora, sem estrutura, sem nada, lança uma música chamada Old Town Road. E essa música não explodiu na rádio, não explodiu em programas de televisão, muito menos em shows. Ela explodiu no TikTok, mais especificamente numa trend que tinha na época, onde a galera basicamente se gravava se transformando em um cowboy, simples assim. E essa música ficou 19 semanas no top 1 da Billboard. E aí você me pergunta, o que isso tem a ver com o Brasil? Tem tudo a ver, porque quando as gravadoras perceberam que isso estava acontecendo, elas tiveram um pequeno momento de pânico. Tipo assim, um cara do nada fez uma música pegar top 1 só com dancinha de TikTok. Isso era muito anormal. Na cabeça deles só se passou uma coisa: quanto dinheiro a gente perdeu? Então, o paradigma mudou completamente. Antes de 2019, funcionava mais ou menos assim. Um artista assina com uma gravadora, a gravadora empurra as músicas dele pra rádios e depois, consequentemente, vinha sucesso. Depois de Old Town Road em específico, o artista viraliza primeiro no TikTok, a gravadora corre atrás dele e basicamente rouba o sucesso. Entendeu a diferença? As gravadoras perceberam que elas não precisavam mais criar os hits, elas só precisavam esperar alguém viralizar e pegar eles pra elas. Mas em seguida disso veio uma cantora brasileira com um pensamento diferente. A Anitta, ao invés de esperar a viralização no TikTok, deu um jeito de fabricar ela. Em 2022, alguns anos depois, fez exatamente isso com essa música. Ela se tornou a primeira de uma artista latina solo a chegar no número 1 global do Spotify. Mais de 2 milhões de vídeos no TikTok usando essa música e o mundo inteiro viu isso. Mas aqui que tá a parte da fabricação. A dancinha que milhares de pessoas estavam fazendo, ela não era orgânica. Ela não nasceu naturalmente. Ela foi plantada. A Anitta e a equipe dela criaram a trend antes de sequer lançar a música. Eles testaram, otimizaram, viram o que funcionava e ajustaram. A música fez um papel quase que secundário nessa história. O momento viral era o produto principal. Basicamente uma engenharia reversa. Você não faz mais a música pra viralizar, você faz o viral primeiro e depois coloca a música. E bom, pode até ter funcionado muito bem, só que disso aqui nasce um problema, que a maioria das pessoas evitem falar. Depois daquilo, praticamente todas as músicas precisavam de uma dancinha. Todos os lançamentos de cantores famosos vinham acompanhados de uma trend, porque eles sabiam que pra música dar certo, eles precisavam estampar no máximo de lugares possível. E qual lugar seria melhor do que um aplicativo que a maioria dos brasileiros e do mundo passa o dia inteiro scrollando e criando os vídeos eles mesmos? Porque, vamos ser sinceros aqui, a Anitta e alguns outros cantores como ela não estão mais fazendo música pra você ouvir. A música é feita pra ser usada em vídeo do TikTok, todas elas. E a minha crítica aqui não é só pra ela, mas ao que o mercado inteiro veio se tornando depois. Até porque o feito dela pode até ter sido grande, mas ela é só mais uma em um mar de cantores genéricos, músicas genéricas, tudo sem um pingo de personalidade. Clássicas músicas de Tigrinho e Mina do Job, mas o que sobra pra quem não tem nada disso? Você provavelmente já ouviu falar da Ana Castela, né? Boiadeira, estética
música country, sertanejo raiz. A história no papel é linda, se a gente for parar pra pensar. Ela gravou um cover, postou no TikTok, viralizou e virou uma cantora com milhões de seguidores do dia pra noite. Passou mais de 30 semanas no número 1 do chart da Billboard Brasil. É uma história de democratização perfeita, não é? Qualquer um pode viralizar. O TikTok abre um mar de oportunidades. Só que não é esse grande mar de rosas. Essa história aqui não tá boa demais pra ser verdade. Quer dizer, a primeira música dela foi lançada há 4 anos atrás. E desde lá, quantas pessoas vocês viram viralizar um cover e manter uma carreira na internet? O ponto aqui não é o talento que ela tem cantando, porque isso é o que mais tem no TikTok. O que eu tô querendo dizer é de um empurrãozinho que veio nessa história. O sertanejo hoje, especialmente o agronejo, tá recebendo um investimento pesado do agronegócio. Existe uma empresa que se chama Agroplay. O nome já diz basicamente tudo, né? Eles são especializados em criar hits misturando agro com pop latino. As meninas da pecuária, por exemplo. É literalmente funk, ostentação, mas ao invés de falar de carro e corrente, falar de gado e fazenda. É tudo a mesma fórmula, eles só mudaram o tema. E não tem nada de errado nisso especificamente. A música sempre foi comercial, sempre teve dinheiro envolvido. O problema é essa ilusão que é vendida, que qualquer um pode fazer isso, quando não pode. A Ana pode até ter começado de um cover anos atrás, mas pra ela chegar onde chegou, teve muito dinheiro envolvido. E se você ainda não tá convencido, eu tenho aqui outro exemplo do mesmo. Túlio Milionário. 1.5 bilhão de views no TikTok, 1.1 milhões de vídeos usando o som. Ela foi a música mais popular do Brasil no ano passado do TikTok. E adivinha? O Túlio já trabalha com música há mais de 8 anos. É o dobro do que a Ana Castela faz. Aí uma trend explodiu e durante algumas semanas ele era uma estrela nacional. Isso mesmo sem as pessoas conhecerem ele de fato, sem saber nem o nome dele. E esse é o ponto. No TikTok, o artista é irrelevante. O momento de 15 segundos é o produto. O artista é visto só como um grande fornecedor. Isso me leva a outro ponto importante. Não é só talento ou sorte, o que é então? A resposta disso é meio simples. Muito dinheiro. E nem sempre é um dinheiro limpo, mas calma que a gente já chega nesse ponto. Antes você precisa entender como esses hits são construídos. Não literalmente, calma que eu não vou dar uma aula aqui, mas imagina aqui que você quer fazer um hit do TikTok, daqueles que vão tocar em todas as festas, carros e rádios. Como você faz isso? Primeira coisa, esquece aquela introdução, é sério. O que antes era feito de um jeito artístico, bateria entrando lentamente, solo, construção musical, nada disso importa. Nos anos 80, a intro média de um hit durava 20 segundos. Hoje são 5, e arrisco dizer que às vezes até menos. Pegando de exemplo aqui aquela música da Sabrina Carpenter que estourou e você com certeza deve ter ouvido. A música é literalmente você dá o play e ela já começa no refrão, assim, de cara. Pronto. Mate sua música e trabalhe num refrão minimamente viciante. O segundo ponto é a dancinha. Ela tem que ser simples. Não pode ser nada muito complexo, senão as pessoas não vão conseguir replicar e basicamente fazer o marketing de graça da sua música. Terceiro, pelo menos uma frase que gere impacto tem que ter, pra não ficar tão genérico assim, senão até algumas pessoas vão perceber isso. E por último, a duração da música. Tem que ter no máximo 2 minutos e meio. E isso é sério. Eu tô trazendo dados aqui de um estudo da The Economist de 2024, onde a duração média dos hits caiu 18% entre 1990 e 2024, de 4 minutos e 22 segundos para 3 minutos e 34. E tem mais, a Chartmetric, uma outra empresa que analisa dados de streaming, descobriu que em 2024 a média das músicas nos tops do Spotify é de 3 minutos. 15 segundos a menos que 2023, 30 segundos a menos que 2019 e, enfim, tá meio óbvio que a cada ano que passamos aqui, a música no geral tende a ficar mais genérica, consequentemente, mais curta. Um exemplo perfeito disso é quando artistas se reúnem nos famosos feats, mas ao invés de cada um fazer sua parte, cada um faz um refrão, sim, isso mesmo que você ouviu e talvez nem tenha percebido. Pegando de exemplo aqui aquela música que tem Oruan, Zé Felipe e MC Tutu, são 3 refrões seguidos em loop. Resultado disso? 150 milhões de streams só no YouTube. E você pode estar pensando, pô, isso aí é só sobre a música comercial, não é tão grave assim. Bom, se você acha que isso tudo aqui é só sobre fazer um hit, sobre ganhar dinheiro com música, você ainda não entendeu o ponto aqui. Porque por trás desses hits, por trás desses números inflados, tem um grande esquema. Esquema que envolve fazendas de celulares, bots, dinheiro sujo e até crime organizado. Só que mais criminoso que isso é você não estar inscrito nesse canal ainda. Só um pouquinho pra gente chegar nos 100 mil. Clica aí. E agora sim, vamos pro esquema. Imagina uma sala. Nessa sala tem 20 mil celulares, todos ligados 24 horas por dia, 7 dias por semana, e esses 20 mil celulares estão tocando a mesma música, um loop infinito. Isso não é ficção,
isso não é teoria, isso é basicamente a indústria da música brasileira nos últimos anos. E tem muita gente lucrando por trás disso. Dezembro de 2024, a Polícia Civil fez uma grande operação e prende um cara chamado Ronaldo Torres. Ele era cantor sertanejo há mais de 30 anos. Você já deve ter ouvido algum dos sertanejos dele, como esse aqui, mas isso até ele descobrir um esquema. A investigação revelou que em seu condomínio de luxo, ele mantinha uma parede de notebooks rodando bots 24 horas por dia. Foram criados mais de 209 perfis falsos, mais de 444 músicas roubadas de outros artistas, sem contar as músicas que ele criou com inteligência artificial. Tudo isso gerou 28 milhões de plays, e o lucro foi de mais de 6 milhões de reais. Ele foi o primeiro músico brasileiro a ser preso por fazer fazenda de streaming. E isso aconteceu não faz nem um ano. Você deve estar pensando, caramba, se eles acharam um, logo acaba o esquema todo. Deve ter ficado mais fácil de rastrear. Não, nem perto disso, na verdade. Ele foi o primeiro, mas tá longe de ser o último e o único. A BitDep, que é uma consultoria canadense especializada nisso, fez um estudo que mostra que 10% de todos os plays do Spotify no mundo inteiro são artificiais. Isso desvia aproximadamente 2 bilhões de dólares por ano de artistas. 2 bilhões de dólares saindo do bolso de alguém que fez uma música de verdade, indo pro bolso de quem tem dinheiro pra comprar bot. Mas funciona assim, caso não esteja tão claro ainda. Os bots ficam rodando a música em loop, garantindo streaming pra aquela música. A música vai subindo no algoritmo do Spotify, aparece pra algumas pessoas, de repente está em algumas outras playlists e vira tendência. Aí sim, o público de verdade descobre e acha que tá descobrindo uma música nova que algumas pessoas estão ouvindo, quando na verdade foi uma música plantada por bots. O ciclo se retroalimenta. No final, ninguém sabe o que é real e o que é fake. Mas tem um artista que entendeu isso melhor que todo mundo. Não especificamente a parte dos bots, pelo menos não tem provas disso, mas nesse caso aqui ele usa polêmica pra converter em stream. É claro que eu tô falando do filho do Marcinho VP, que tem mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, e dentre todas as suas músicas, o que mais chama a atenção é que ele não é famoso pelo artista que é, mas sim pelo fenômeno. O fato dele ser filho do dono ajudou muito ele a chegar onde chegou. Isso por si só é muito bizarro. E claro, depois de entender isso, ele começou a usar mais, como por exemplo, pedir liberdade a um criminoso com a desculpa de que é seu pai. Mas a questão aqui é que ele chegou num ponto onde não precisa mais fazer música boa. Ele só precisa fazer música comentável, que gere ódio, amor, tanto faz. Os dois engajam igual a esse ponto. E isso tudo funcionou, até porque 46 deputados federais assinaram um projeto de lei para proibir artistas que façam apologia ao crime de tocar em eventos públicos. Você deve ter ouvido falar da famosa Lei Anti-Oruan. Ele não é mais só um artista, ele virou um debate nacional, que inclusive fez muitos políticos ao redor do Brasil garantir voto em eleição, por justamente parecer que estão indo contra o crime organizado. Mas a história não é bem assim. De qualquer modo, a prisão do Oruan e a lei anti-ele, no fim das contas, só gerou mais stream. Só o que era pra derrubar ele, só deixou ele mais famoso ainda. Mas na verdade, se o problema fosse realmente a apologia ao crime, não é só ele que deveria estar preso. E é aqui que entram as gravadoras. Não necessariamente as ligadas ao Oruan, mas sim as que são supostamente ligadas ao crime organizado. Até que enfim a gente chega na investigação. A Polícia Federal investiga duas das maiores produtoras do Brasil, a Love Funk e a GR6 Explode. Os pontos que foram levantados contra elas são os seguintes. A Love recebeu 18 milhões de reais em 6 meses e declarava faturar 100 mil por mês. Além de terem vendido 10% da empresa por 5 milhões de reais, e claro que o comprador nunca apareceu, então pra onde foi esse dinheiro e do que ele era exatamente. E a GR6, em plena pandemia, com shows cancelados, movimentou 10 milhões de reais em dinheiro vivo, enquanto o dono da gravadora tem uma mansão de 7 milhões em Orlando e seguia cadastrado no auxílio emergencial de 600 reais. Isso aqui é patético. O esquema supostamente funciona assim. Vamos dizer aqui que você é um traficante que lucra muito com drogas, tanto dinheiro que você nem consegue mais esconder e justificar. Você não pode simplesmente dizer que veio da sua empresa logística, então encontra alguns rostos que estão começando a ganhar fama. Banca os clipes deles, banca o lifestyle, as fazendas de streaming. O moleque estoura e fica famoso de repente. E aí pronto, o seu dinheiro veio da música, não de qualquer outro meio ilegal. Simples assim. E no sertanejo isso é igual. Você é fazendeiro, lucra milhões com soja, boi e milho, mas tem uma grana circulando ali por fora, pagamento em dinheiro vivo, contrabando, venda de drogas. Você injeta isso num cantor sertanejo, que tá chamando muita atenção no TikTok, e pronto, vira investimento. O dinheiro volta multiplicado limpo, o funk se misturando com o tráfico, o sertanejo com o agro, e o TikTok acelerou tudo isso, porque ficou muito mais fácil de você achar um rosto pra lavar o dinheiro ilegal. E a música brasileira virou uma grande e terrível lavanderia.
Enfim, eu sei que é muita informação de lugares, pessoas, gêneros diferentes, e tem muita merda acontecendo debaixo dos panos que a gente provavelmente nunca vai saber, mas além desse lado criminoso, isso tudo começa naquele aplicativo. A generalização das músicas e na falta de conteúdo. Não é mais sobre fazer arte, é só refrão de 15 segundos. Cada vez mais nos shows as pessoas têm percebido de músicas que são hits, que as pessoas que estão lá não sabem nem cantar o hit completo. E isso é bizarro. Tem vídeos gringos onde as pessoas ficam paradas, como se o artista estivesse tocando outra música, mas quando entra no refrão todo mundo conhece. É claro que isso já acontecia antes. O refrão da música sempre vai ser mais famoso que a música inteira, mas tem acontecido cada vez mais e de um jeito mais bizarro. E também vem acontecendo cada vez mais no Brasil. E talvez a culpa não seja só dos artistas, até porque eles estão com fama porque tem gente ouvindo. Mesmo que existam as fazendas de streaming, mesmo que existam outros meios de você impulsionar a carreira de alguém, no final do dia, você ainda pode escolher o que quer ouvir. E não tem por que ouvir Michael Jackson se tá todo mundo ouvindo Oruan. Bom, pelo menos é assim que eu acho que a maioria das pessoas pensa. Outro exemplo claro disso aqui que eu tô tentando dizer é os Racionais. As músicas dos caras chegaram a ter 9 minutos, uma música. Todo mundo sabia cantar. Hoje em dia eles não conseguem nem se lembrar da de 2 minutos. Parece que ouvir uma música virou pastar. Você abre o seu aplicativo, ouve 30 segundos de uma, pula, 30 segundos de outra, pula, como se fosse um gado mastigando capim. E o pior é que talvez você já seja assim e nem percebe. Não me entenda mal, eu não tô querendo pintar algum desses artistas aqui do vídeo como vilão. Eu acho que esse problema é muito maior do que simplesmente resumir alguém a raso. A gente perdeu profundidade lírica. O conceito de clássico não existe mais, porque nada dura mais que 3 meses. E se você chegou até aqui, parabéns, você tá no 1% que ainda consegue prestar atenção em algo que tem mais de 15 minutos. Isso, nos dias de hoje, infelizmente, é quase como se fosse um superpoder. Eu acho que a melhor forma de você levar tudo que eu mostrei aqui hoje não é protestar contra, não é fazendo uma lei ante alguém, é simplesmente você começar a desligar o algoritmo. Escuta um álbum inteiro essa semana, pelo menos, do artista que você gosta, do começo ao fim. Porque no final do dia, a música não é só sobre números, não é sobre os streams, não é sobre viralizar. Pelo menos pra nós, o público que escuta, pode ser como motivação, como um meio de se identificar. E se você é assim com o Oruan, ou com qualquer artista que seja, já é o bastante. Se gostou desse vídeo, considere apoiar usando os botões aqui embaixo. Muito obrigado pela companhia hoje, e um abraço.